Bom dia a todos, tudo bem? Hoje eu quero relembrar uma experiência que aconteceu alguns anos atrás. Eu dirigi estudo para um rapaz da Congregação Cristã no Brasil. E minha esposa dirigia estudo para a esposa dele. E toda quarta-feira nós íamos até a casa desse casal e ali dava um estudo bastante progressivo, interessante. Eles estavam aprendendo muito e estavam muito felizes. Nós também estávamos, obviamente. Mas toda quarta-feira era comum, com raras exceções, encontrarmos membros da Congregação Cristã do Brasil que iam também até a casa desse casal tentando colocar dúvidas na cabeça deles, tentando com isso desanimá-los com relação ao estudo. E em uma certa quarta-feira foi eu, minha esposa, uma pioneira regular que quase sempre nos acompanhava também nesse estudo, e o Ringo. O Ringo também muitas vezes ia conosco. E chegando lá, encontramos dois senhores da congregação cristã e uma senhora que fazia parte da família do casal. Ela também estava lá aquela noite. E aí, depois das apresentações, esses dois senhores já quiseram entrar num assunto bíblico. E o assunto que eles escolheram era que a terra seria queimada. A terra não seria um paraíso como nós estávamos ensinando para aquele casal. E aí eles colocaram alguns textos bíblicos, textos muito fracos, por sinal. O próprio contexto, raciocinando o próprio contexto desses versículos, esses versículos foram desmontados um a um. E ali a coisa complicou para eles, né? De vez em quando aquela senhora entrava tentando ajudar, mas ao invés de ajudar, atrapalhava mais do que ajudava aqueles dois senhores. Até que um deles, o que estava tomando a dianteira na palestra, soltou uma pérola ali na sala. Ele disse o seguinte: olha, Adão e Eva foram criados antes que Deus criasse a terra. Olha só que pérola, hein? Que Adão e Eva foram criados antes da terra. Aí o outro senhor que estava com ele já não gostou, falou: ô irmão, que é isso? Isso não é doutrina da nossa igreja? O irmão está falando uma blasfêmia aí. E aí começou a haver uma discussão entre os dois, né? E nós ficamos ali só observando. Aí o que aconteceu? Aquela senhora que estava lá, que já estava extremamente irritada com o que estava ocorrendo ali na palestra, ela entrou e quis tomar a dianteira da parte deles. Só que ela mudou o foco da palestra. Ela começou, por assim dizer, a atacar tanto a minha esposa como a pioneira que estava lá. Em que sentido? No sentido de que onde você viu uma serva de Deus, alguém que se disse serva de Deus, usar pulseiras, usar brincos, usar colar, porque a pioneira que estava com minha esposa estava com um colar nesse dia. Onde você viu usar maquiagem? Isso está errado. A serva de Deus tem que ter santidade. A serva de Deus não deve usar adornos. E aí, quando ela deu um fôlego, né, o Ringo falou: olha, a senhora está atacando as nossas irmãs, mas, na verdade, a senhora está elogiando as nossas irmãs. Elogiando? Como elogiando? Sim, a senhora está elogiando porque a senhora sabia que Deus, em certa ocasião, ele tomou Jerusalém como sua esposa? A senhora sabia? Não, aí você está fugindo da palavra. Imagine Deus tomar Jerusalém como esposa. Ele falou: não, eu vou mostrar para a senhora, não estou apenas falando. Testemunha de Jeová, quando fala uma coisa, prova na Bíblia. E eu vou mostrar para a senhora que, em certa ocasião, Jeová tomou Jerusalém como sua esposa simbólica e ele não pensava como a senhora. E aí começou a raciocinar com ela, que diz o capítulo 16 de Ezequiel, né? Se alguém depois quiser acompanhar na sua tradução, né, na sua Bíblia, o 16:8 fala assim: olha, Jeová falando: quando eu passei e a vi, notei que você já tinha idade para expressões de amor, de modo que estendi minha roupa sobre você e cobri a sua nudez.
Fiz um juramento e entrei num pacto com você, diz o soberano Senhor Jeová, e você se tornou minha. Olha o 9. Além disso, eu a lavei com água, limpei o seu sangue e passei óleo na sua pele. O 10. Então a vesti com uma roupa bordada e dei-lhes sandálias de couro, da melhor qualidade. Eu a envolvi com linho fino e a vesti com roupas caras. Aí o Ringo deu uma pausa e falou, agora a senhora vai cair de costa. A senhora não falou sobre ornamentos, que mulher cristã não pode usar ornamentos? Olha o que Jeová fala aqui no 11. Eu a enfeitei com adornos, coloquei pulseiras nos seus braços e um colar no seu pescoço. Coloquei também uma argola no seu nariz, brinco nas suas orelhas e uma bela coroa na sua cabeça. E aí, ele passou para o versículo 13. Você se enfeitava com ouro e prata, e se vestia com linho fino, tecidos caros e uma roupa bordada. Sua comida era farinha fina, mel e azeite. Você se tornou extremamente bela e estava pronta para se tornar minha. E ele arrematou com 14, né? Sua fama começou a se espalhar pelas nações por causa da sua beleza, pois era perfeita, devido ao seu esplendor, que eu tinha posto sobre você, diz o soberano Senhor Jeová. Aí, nessas alturas, a mulher já não tinha mais cor, né? Aí o Ringo disse o seguinte para ela, tá vendo, olha, aquilo que a senhora condenou, Jeová aprovou. Então, na verdade, a senhora, muito obrigado, viu? A senhora elogiou as nossas irmãs. Parabéns. E a mulher, coitada, não sabia onde colocar a cara, né? Aí, aqueles dois senhores que estavam ali discutindo, pararam também de discutir, né? E aí essa senhora ainda tentou, em outras palavras, denegrir aquilo que o Ringo havia lido, né? Falou assim, mas se você continuar lendo, você vai ver que o que essa mulher fez depois foram coisas terríveis. Daí o Ringo falou, olha, não estamos aqui discutindo o que ela fez, estamos falando o que Jeová fez para ela. Então Jeová, como um esposo amoroso, ele adornou a sua esposa, fez dela o melhor. Nós podemos até ilustrar quando um pai amoroso dá um carro para o filho. Se depois o filho usa mal aquele presente dado pelo pai, o problema não é do pai, o problema foi o filho. Então, nesse caso aí, se depois ela usou mal essa beleza dela, o erro foi dela, não foi de Jeová. Nós estamos falando aqui como Jeová vê a questão dos adornos. Então, embora saibamos que uma mulher cristã tem que ter discrição e equilíbrio, ela se adornar com o aval do seu esposo, se o seu esposo gosta de ver sua mulher bem vestida, bem arrumada e bem adornada, que mal há nisso? Aliás, isso aumenta a autoestima da mulher, isso aí aumenta, inclusive, melhora o relacionamento entre o casal. Então não tem nada demais. Esse negócio de que é bonito ser feio, isso aí não está com nada, minha senhora. E aí a mulher, ela baixou a cabeça, né? Não falou mais nada. Aqueles dois senhores também, né, já tinham passado vergonha lá na questão da questão da terra ser destruída, né? Depois essa mulher poderia muito bem ter ficado quieta, né? Aí ela se recolheu na sua ignorância bíblica e a palestra daí deu sequência. Obviamente que naquela noite não teve o estudo, mas deu sequência com outros assuntos, eles apenas ficaram ouvindo. E depois o casal, como de costume, né, usando da hospitalidade que eles tinham, colocou ali uma mesa farta lá com um lanche saboroso, e todos nós, tanto nós como eles, participamos daquela refeição. Terminamos amigos, né? Afinal de contas, o debate ali foi um debate de ideias, não um debate contra pessoas, mas isso mostra, né, que o servo de Jeová, ele tem que estar sempre preparado para defender a sua fé. E essa experiência é uma experiência que eu guardo com muito carinho. Por quê? Porque toda a família se tornou testemunhas de Jeová, o homem, a esposa, com privilégios na congregação, inclusive.
Os seus filhos também se tornaram testemunhas de Jeová, só tem 2 que são solteiros e os outros são casados. Todos, com suas respectivas esposas, também são testemunhas de Jeová. Então vejam que, quando um servo de Jeová, não vamos falar debates, mas quando um servo de Jeová faz uma palestra mostrando a verdade, obviamente que essa verdade, ela cria raízes no coração dos sinceros. E foi isso que aconteceu com aquela família. Com mais essa família, né? Porque, como já falei, muitas e muitas famílias se tornaram testemunhas de Jeová em função de palestras como essas, né? Se alguém quer chamar isso de debate, isso é cada um pensa do jeito que quiser. E eu me recordo com muita saudade dessa noite memorável, né? Um bom dia para todos e que Jeová continue nos abençoando e nos protegendo.